Será que mexeram muita coisa? Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje, dia 30 de outubro do ano de 2023, pois é, estamos aí fechando mais um mês. Mês que vem já é novembro, dezembro. E estaremos encerrando o ano de 2023. Boa noite, Juraci. Boa noite, Márcia Cristina. Boa noite, João Bosco. A Márcia está aqui presente. Boa noite, Maria Lúcia. E boa noite, Ana. Aos irmãos presentes aqui na casa, São Paulo. Bom, Jana, Sônia, Giovana, Rosana Runhoz. E vamos nos preparando para o nosso trabalho. Hoje é dia de prece para nossos irmãos desencarnados, que parece que, pelo momento do planeta, precisamos de muita prece para os nossos irmãos, né? Lá na guerra já são mais de 9.000 mortos. Nesse conflito milenar, né? A questão não é recente, é uma questão muito antiga. Esses irmãos retornam nesse ciclo de ódio, de vingança, de destruição, até que despertem para a necessidade do perdão e da conciliação. Mas, enfim, vamos vibrando para que a luz ilumine todos eles, para que o amor de nosso Pai console e ampare os seus sofrimentos e suas dificuldades, e que a dor amiga, realmente faça despertar neles a necessidade de rever o caminho que está sendo tomado. Mas vamos continuar com nossa atividade. E aí vamos chamar a dona Giovana Nunes para trabalhar. Vamos trabalhar, dona Giovana? Vamos trabalhar. Que ótimo! Então, vou passando o microfone para a dona Giovana. Em boa companhia. Que ótimo! Acho que eu estou certo. Vou passar o microfone já para a senhora, que eu cortei errado. Pronto. Sim, senhor. E vamos... Vamos ao trabalho, dona Giovana. É com a senhora. Vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus. Vamos purificar o nosso coração, a nossa mente, deixando fora todas as preocupações, todos os ressentimentos, para que nós sejamos dignos de participar deste banquete espiritual. Vamos homenagear nossos entes amados, nossa família universal que está do outro lado, na outra dimensão, se preparando para as novas lutas, e os nossos irmãos encarnados que estão sofrendo. Haja sofrimento. A minha voz é horrível, mas eu gosto de cantar. Eu fui cantora, perdi a condição de cantar. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria,
socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Não é tão ruim assim, não, Giovanni. Essa é a prece de abertura dos trabalhos do mago. Muito bonita. E os franciscanos cantam essa prece, em seguida cantar Francisco de Assis. Então vamos cantar a nossa prece, Amor, de Francisco de Assis, para que as falanges franciscanas possam vir trazer um alento para esse mundo tão cheio de sofrimento, alentar os corações que ficam, e conformação e amparo para aqueles que estão partindo de maneira trágica. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdias, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, de desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristezas, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas
o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Agora, a nossa prece para os nossos irmãos desencarnados. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a prece 66. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizestes, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem e que a sua luz lhes brilhe diante dos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes e arrependidos. Pedimos-te também, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças suficientes para suportar suas provas terrenas, nossos irmãos suicidas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e somente aos teus pés temos que o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta muitas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai-a, Senhor, aos culpados que desesperaram, e sustentados por essa esperança, eles unirão forças na grandeza mesmo de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o presente e o passado, e de se prepararem para as grandes conquistas do futuro. Que os nossos irmãos possam se entregar com muita disciplina, com muita gratidão, muita participação nessa nova etapa que o Espírito vivencia em se preparando para o retorno à escola terrena para corrigir os erros do passado. Mais fortalecidos, mais esclarecidos, e nós continuaremos orando por vocês. E assim que vocês tiverem condições, orem também por nós, para que nós também levemos a sério as oportunidades de trabalho e de reabilitação perante a consciência, perante o Pai que nos criou. E agora vamos fazer a nossa reflexãozinha da tarde de hoje. Estou trazendo para vocês do livro Renovando Atitudes. São comentários em cima de trechos do Evangelho, do nosso irmão Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. É um árabe. Que a paz esteja lá no Oriente. Que haja luz no coração das pessoas. E a próxima também será do mesmo autor, do mesmo espírito. Do mesmo espírito. É a arte da aceitação. O trecho do Evangelho, abre aspas.
O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira como encara a vida terrestre. Contentar-se com a sua posição sem invejar a posição dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimentam, ele aure nisso uma calma e uma resignação. Fecha aspas, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13. Vale a pena reler o Evangelho. Aceitar a nossa realidade tal qual é, representa um ato benéfico em nossa vida. A aceitação traz paz e lucidez mental. Nos permite visualizar o ponto principal de partida. Para realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Nossa transformação, ela tem que ser construída de dentro para fora. A paz tem que ser buscada de dentro para fora. Nada será de fora para dentro. Tudo começa no microcosmo para o macrocosmo. Essa é a lei. O permanente contato nosso com a espiritualidade. Nós estamos encarnados numa parte. A terra é a nossa base, o nosso pé é a nossa raiz com a terra. Mas do coração há uma ligação direta com aquele que nos criou e com aqueles espíritos amigos que nos ajudam, sempre nos puxando para cima, para que nós nos distanciamos da nossa animalidade, das nossas inferioridades. Aceitar traz paz e lucidez mental, que nos permite visualizar o ponto principal de partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos. Antes de nós julgarmos as atitudes do outro, julguemos a nossa própria atitude. Isso está no Evangelho. Retirar o cisco do olho do nosso companheiro só de tirarmos a trave que nos veda a visão da realidade. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados, a qual se soma o seu senso de justiça. No senso de justiça está a sua autocrítica. Quem sou eu? O que eu faço? Quais são meus erros? O que eu fiz de errado no dia de hoje? O que eu posso chamar a minha atenção? Botar um lembretezinho. Olha, ontem você tropeçou naquele tijolo. Vê se não tropeçou. Ontem você fez grosseria para o porteiro. Ontem você fez grosseria para o motorista. Vê se amanhã você faz gentileza, faça um favor para alguém. Para minimizar o que você errou na véspera. Algum problema aí, filho? Não, tudo bem. Não? Então, é um senso de justiça. Essa justiça é primeiro para nós, depois para o outro. Pois enxergam a vida através do prisma da imortalidade. Somos espíritos imortais, vivenciando um período de aprendizado aqui. E para nós ensinarmos alguém, nós temos que primeiro aprender. Porque ninguém dá o que não tem. Você pegar um copo vazio, você não vai poder encher o copo de ninguém. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. É essa estrutura mental de defesa que, inclusive, a psicologia acadêmica reconhece, é passar
para os outros aquilo que nós não gostamos em nós, que nos incomoda, e que nós, quando vemos o outro, e André Luiz diz que nós somos um espelho, então algumas coisas inconscientemente que a gente sabe que está lá escondidinho no subconsciente, a gente olha no outro e se vê naquele espelho. Então, é a defesa. É a mesma coisa do viciado. Não, eu só bebo socialmente, quando eu quiser eu deixo. Eu tomo baseadinho para esquecer o mundo e nunca mais ele se liberta. É sempre a negação, né? Então, é por isso que a gente tem que estar sempre se perguntando, quem sou eu? E Sócrates já falava, né? Quem sou eu? Saber quem é, saber os seus verdadeiros valores, não abrir mão, aqueles valores que nós já conseguimos conquistar, aquilo que nós já conseguimos superar, não abra mão. É o seu tesouro, é a sua bagagem favorável lá na prestação de contas. Mas ter sempre abertura, nós não sabemos tudo. Nós temos sempre abertura para aprender de todos os mundos. E nós sabemos que nós podemos até aprender uns tolos, com aqueles que sabem menos que nós. Porque nós, às vezes, pensamos que sabemos muita coisa e nos atrapalhamos nas nossas pernas. Concorda, Estudilton? A pretensão de saber é complicada. Então, quando nós enfrentamos o fato, com plena aceitação de quem somos, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que a psicologia conhece muito bem. Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo, porque o outro está vendo a nossa personalidade por trás das máscaras que nós colocamos na sociedade. Depois passa a impedir o crescimento e a nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso. A autoaceitação é aceitar o que somos e como somos, sem desculpas. Não confundamos conformação com rendição. Daí eu não uso a palavra submissão, porque nós não temos que ter submissão. Submissão é uma coisa muito negativa. Nós temos que ter conformação com rendição e com ação para superar. Né? Eu vou superar isso, todo dia eu vou me dedicar a superar isso. Fazer igual os escoteiros. Os escoteiros têm como norma todo dia praticar uma boa ação, para compensar o que eles não fizeram o que devia fazer. A partir disso, ficamos do lado da nossa verdadeira realidade, em vez de combatê-la. Em vez da gente dizer não, 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 a gente assume que é aquilo e diz o texto evangélico, abre aspas, o homem pode abrandar ou aumentar a sua amargura e a amargura das suas provas pela maneira como encara a vida terrena. Fecha aspas. A aceitação é bem uma maneira nova de encarar frente a frente as circunstâncias da vida, sem ilusões. Né? A gente adora, tem gente que adora ser enganado, não gosta de ouvir verdades. A grande maioria gosta, prefere, né, uma dissimulação do que uma verdade. Aí, quando ouve uma verdade, quantas vezes eu ouvi isso? Fulano é grossa, porque era branca. Eu nunca fingi, né? Eu sempre mostrei quem eu era. A aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaço e não limite na alma, até então restrita. Né?
Estamos na periferia do nosso umbigo, como fala meu amigo Rode. Pois a vida terrestre, e está hasteado no livro, nada mais é do que relacionar-se consigo mesmo, veja bem, primeiro consigo mesmo, e depois com o outro, no contato social. Então, nós temos que estar bem intimamente conosco mesmo para podermos nos relacionar bem com o outro. E quando nós sentimos que o outro está numa posição de desvantagem com a gente já escolhe uma maneira diferente de falar, de se comportar, porque a gente sabe que está numa posição superior. Então, a gente adota divide 50% daquilo que a gente acha e pensa, que é para que a gente não humilhe a pessoa, porque aí nós vamos ficar com um pesozinho na consciência. Quem tem consciência? Eu tenho. Porque eu sempre fui muito franca, mas também sempre muito crítica. Eu sou muito crítica comigo. Eu, às vezes, faço o meu trabalho aqui, um trabalho que eu fiz, me dediquei, já estava feito, fiz um outro, já está feito o outro. E, às vezes, eu chego em casa e falo, hoje eu não fui feliz no meu trabalho. Eu podia fazer melhor. Eu sei fazer melhor. Então, eu tenho consciência dessa autocrítica. Agora, tem o meu porão, que todo dia, quando eu rezo, eu peço ao meu anjo de guarda que vele pelo meu sono, que bloqueie o meu passado. Eu não quero ver o meu passado, eu não quero ser o meu espírito que seja atraído para situações de perturbação e desequilíbrio. Me leve para trabalhar, me leve para estudar, não quero ter sonho, não quero ter pesadelo, não quero saber de nada. Em vista disso, concluímos que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista. Conformar-se sem partir para a solução, para a ação, não adianta nada, é como o arrependimento. Se arrepender e se não colocar em posição de corrigir, acaba fazendo o que Judas fez. A gente acumula questão de culpa, e a culpa é que leva a pessoa, às vezes, a tirar a vida. A pessoa não consegue enfrentar, né, as questões difíceis, que muitas vezes, que a gente se vê frente a frente. Então, o arrependimento sem a continuação, sem o passo para a reabilitação, é extremamente negativo. Em vista disso, concluímos a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste, de que como tudo acontece, nem permitir qualquer tipo de desrespeitos ou abuso à nossa pessoa. A gente é preciso respeitar o outro para que o outro nos respeite. E muitas vezes, quando o outro não desrespeita e a gente consegue segurar e não revidar, a gente sai ganhando. Corta, ele fica sozinho com a responsabilidade, né? E nós saímos ilesos do conflito. Ter a habilidade necessária para admitir as realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças, mudar paradigmas. Promover mudanças está sublinhado pelo autor. Não, está sublinhado por mim. Agora, os paradigmas é por minha conta. Solucionando assim os seus conflitos internos existenciais, é sempre caminhar com autonomia, sem as bengalas das desculpas esfarrapadas. Né? Tem um livro aí, Caminhar Sem Corrimão, né? Sem desculpa esfarrapada. A gente tem desculpa para tudo, a gente tem justificativa para tudo. A gente é coitadinho, a gente é tristinho, a gente é infelizinho, a gente não é feliz, a gente precisava disso, daquilo.
e não avalia aquilo que a vida nos oferece, e não avalia aquilo que tem, né? Então, quando a pessoa achar que a vida está sendo injusta, enumera, pega um papel e enumera as coisas boas que você tem tido, que eu me lembro de tudo que eu tenho de bom e de pessoas que fizerem parte da minha caminhada, da minha jornada, desde meus 4, 5 anos de idade. E estou sempre lembrando e estou sempre agradecendo essas pessoas. A minha vida não foi fácil, não. Porque sou filha de pais separados, criada só pelo pai. Mas tudo foi útil. Eu aprendi. Meu pai, quando morreu, eu tinha um irmão mais velho do que eu, 2 anos. E meio doidinho, que meu pai não queria estudar, não queria nada, queria vagabundagem. Com 14 anos, botou ele para trabalhar. Foi a salvação dele, porque pelo trabalho e pelo curso do Senai, ele conseguiu fazer prova para aeronáutica e passou. Foi a salvação dele. E ele disse para uma vizinha, meu pai não era doente, não, morreu de repente. Ele dizia para uma vizinha: eu tenho preocupação com meu filho, não tenho preocupação com a minha filha. A minha filha tem cabeça, mas o meu filho, 2 anos mais velho do que eu, o meu filho é um bom menino, tem um coração bom, mas o meu filho não tem, está perdidinho na vida, entendeu? Então, sempre foi assim. Então, são essas coisinhas que a gente passa, porque são histórias de vida que são úteis, né? Porque a pessoa quer mostrar. E tudo teve... A gente vê que tudo tem um lado bom, e a gente tem uma participação sempre, eu já falei isso, e vou repetir, tudo que nos acontece, nós temos uma parcela de culpa, grande ou pequena. Porque se a gente procura se conhecer e reconhecer as coisas boas que a vida nos proporciona, os bons momentos que você viu que você foi empurradinha para o caminho certo, que houve no anjo de guarda estava de plantão, que, puxa vida, naquela hora, se eu tivesse tomado aquele caminho, eu tinha quebrado a cara. Né? Então, a gente precisa ter consciência dessas coisas. Mas a gente só tem consciência dessas coisas se pensar, né? Pensar é viver, pensar é rever e refazer para frente, daqui para frente a jornada. É levantar e caminhar, como fala a prece das 18 horas. E sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos ou necessários. Os objetivos que estão lá na nossa programação reencarnatória e que nós precisamos chegar lá e mostrar o resultado. O que trazes na bagagem? Aí a gente pode apresentar o balancete, né? Se a conta tiver sem vermelho, vai ser ótimo. A gente já começa bem, já desperta com alguma consciência. Os grandes espíritos, a gente sabe a história de grandes espíritos, passa por um processo como se fosse dormir e já amanhece. Quando chega lá, muitos vê o enterro, vê quem está no enterro, vê o que falou, acompanha, vê quem veio buscá-lo, vê a reentrada no plano espiritual. Tem espíritos que têm esse merecimento, mas são aqueles que abriram mão da própria vida em benefício da humanidade, da coletividade, que não tiveram vida própria porque dedicou a vida aos outros. Porque quem tem família, a família vem em primeiro lugar. Né? Mas é preciso já falei aqui para vocês que eu gosto muito da palavra partilha. Aqueles que têm uma família estruturada,
que tem ambiente familiar, agradeçam a Deus. Família é uma coisa muito importante. Mesmo que a gente tenha desavença, mesmo que a gente tenha conflito, família é uma coisa muito importante. Nunca fique de mal uma semana, um mês. Nunca deixe de ir antes de... Eu sei de mãe desentendida com filho, com filha, e a mãe ficou doente e ela disse para o irmão, eu quero ir lá falar com a mamãe. E a mamãe disse assim, eu não quero vê-la. E ela morreu sem falar com a mamãe. Não precisa falar mais nada, né? Pois é, Giovana. Você estava discursando aí sobre o tema, a questão da aceitação, e você tocou num ponto que a irmã Sidufor também coloca nos textos dela, que é a questão de nós nos enganarmos, né? Nós não conseguimos ver quem somos de verdade. Um mecanismo de autodefesa, muitas vezes nós mascaramos para nós mesmos, não é nem para os outros não, sem contar para os outros, mas para nós mesmos quem nós somos. Porque temos dificuldade de aceitar as nossas imperfeições, né? Acho que a questão é essa. Temos a dificuldade de aceitar que somos ainda espíritos imperfeitos. Nós fomos trabalhados para sermos perfeitos, né? Tudo exige de nós, a sociedade exige de nós a perfeição. E quando nos encaramos, né? Quando nos identificamos como imperfeitos, rejeitamos essa ideia. Mas precisamos ter consciência que sim, somos imperfeitos ainda. Na reflexão da semana que vem, eu estou me lembrando que tem uma frase que diz assim, nós não podemos mudar o outro, nós podemos mudar nós. Sem dúvida. Entendeu? E eles falam, quando nós mudamos, o mundo muda porque muda o nosso foco. A gente passa a ver uma coisa que a gente via antes de uma forma, aí nós mudamos, o nosso foco muda. E até a relação com os outros, né? Porque se a gente muda, a gente age diferente. Se a ação é diferente, a reação do outro também passa a ser diferente. Então, é um conjunto, né? Na verdade, aí é uma espiral, né? Que vai provocando modificações em tudo. Mas, enfim, é o nosso aprendizado, né? É bom que a gente esteja conversando sobre esse tema, porque, de alguma forma, ele vai ficar na nossa mente e vai fazer a gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da aceitação. Nunca esquecer que nós sempre temos algum nível nós deixamos alguma brecha para que algo nos faça mal. Porque quem está bem, né, quem está num determinado nível, a gente conhece pessoas que são assim, nada afeta a pessoa tem uma tranquilidade, e não é gente que eu conheci, eu vou citar aqui, Dona Baudiléria para mim era um exemplo. Conversava com Dona Baudiléria de igual para igual. Outra é doutora de Mernal, outra é o Ataíde. São pessoas, para mim, que são referências na minha vida. E eu agradeço muito o trabalho que eu tive, o tempo de trabalho com o doutor Admerval, o tempo de trabalho com a Ataíde, o tempo que eu ia visitar a Dona Leia. Filha, vem aqui que eu quero conversar. E a gente conversava. Tinha um espírito de conversa. Quando ela chamava a atenção do marido dela, era a coisinha mais linda do mundo, era o maior aprendizado. Ela chamava, porque ele era meio bravo. Como ela falava, meu filho, aí ela
chamava e falava, né? Coisa errada. Ele, uma vez, ele respondeu mal para o flanelinha que fica guardando a vaga na cadeira de roda. E ele estacionou na vaga da cadeira de roda e o rapaz chamou a atenção dele e ele respondeu mal para o rapaz. Aí ela disse, meu filho, você está errado. Essa vaga é da cadeira de roda, você não pode. Aí ele disse, não vi. São pequenas coisas, mas parecem pequenas coisas, são grandes coisas. Isso para a nossa autoavaliação, para a nossa reflexão, é de uma profundidade que vocês não imaginam. Então, eu vivia naquela sabedoria daquela criatura, né? E a gente conversava muito. Pois é, minha amiga, estamos, então, concluindo esse estudo da noite de hoje, essa parte. Nessa noite que dedicamos as nossas vibrações para os nossos irmãos desencarnados. Pessoal, principalmente hoje é que estão terceira, pela quarta guerra. já, né? É para os suicidas, nossos irmãos suicidas. Hoje é o que? É quarta, né? Esquecidos. Esquecidos? Então, eu errei. Não, é a quinta, desculpa. Quinta? É a quinta. Quinta é droga. Drogados. Então, vamos dedicar nossas vibrações para todos os irmãos, já que eles já foram lembrados dos suicidas, dos drogados, né? E os esquecidos. Vamos pedir ao nosso Pai que essas vibrações de energia, de fortalecimento, de amparo e de esclarecimento possam chegar para os nossos irmãos, para que eles possam dar continuidade em suas caminhadas. Vamos agora nos preparando aqui para o nosso estudo com o Livro dos Espíritos. E hoje nós estamos fazendo aí, inaugurando Hoje nós estamos começando com o capítulo 1, né? Fizemos a introdução do livro, concluímos a introdução, o prolegômeros, né? Que é aquela parte inicial, e hoje vamos dar a leitura em si do livro, com o capítulo 1, e, como é o início, das causas primárias, né? Das causas primárias. E da primeira, logo, das causas primárias, do início de tudo, de Deus. Então, vamos nos preparando para buscar, e aí vai ser uma grande dificuldade, gente, porque nós vamos tentando entender o que é Deus. E aí temos que lembrar, né, que nós estamos tentando entender Deus, que é algo muito, 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 muito acima de nós, que, inclusive, não temos palavras para descrever, né? Porque inteligência é o que nós temos. A de Deus não é inteligência. Bondade é a nossa, não é de Deus. Deus está acima disso. Então, tudo que nós pensarmos em termos de qualidade, elas são descritas para nós que estamos aqui encarnados. Espíritos ainda imperfeitos. Na condição, Deus, em sua condição superior, está muito além dessas questões. Só vou pedir mais um segundinho. Página 51. Tá? Então, só para pegar o computador da Giovana, para que a gente possa continuar.
Vamos lá, gente. Vamos botar o nosso texto aqui. Vamos puxar o nosso texto para compartilhar com vocês para que a gente possa fazer a nossa leitura. Então, estamos aí. Livro dos Espíritos, parte primeira, das causas primárias. Causas primárias. Capítulo 1, de Deus. E nesse item nós vamos abordar Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Então vamos começar a nossa leitura. Deus e o infinito. Item 1. Que é Deus? Então Kardec pergunta para os nossos amigos na espiritualidade, que é Deus? Logo para a gente começar a entender, né? Então, os espíritos dizem para a gente, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É interessante que nessa resposta, eles não dão uma resposta muito longa. Eles dão uma resposta bem curta. Porque se ficar falando muito, enrola muito. Né? É muito simples. É a inteligência suprema, acima de tudo, né? Causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo que existe partiu de Deus. Deus chegou na frente. Aí tem uma nota especial que coloca assim, o texto colocado entre aspas, em seguida, as perguntas, é a resposta que os espíritos deram. Então, o que ele está explicando para a gente? Essa resposta que foi lida para vocês está entre aspas. Então, isso, em todas as questões que vão ser apresentadas, é a resposta que os espíritos deram. Para destacar as notas e explicações editadas pelo autor, quando haja a possibilidade de serem confundidas com o texto da resposta, empregou-se outro tipo menor, outra letra menor. Quando formam capítulos inteiros, sem ser possível a confusão, o mesmo tipo usado nas perguntas e respostas foi empregado. Tá? Então, só para a gente entender que quando muda a letra, é que é uma nota do autor nos ajudando a entender. Bom? Então, vamos seguir. Então, Deus, o que é Deus? Bem curta a resposta. Deus é a inteligência suprema. Então, se nós nos julgamos inteligentes, e às vezes nós nos achamos, né, que nós temos as respostas para as coisas, né? E muitas vezes, né, eu acho que já aconteceu, pelo menos já aconteceu comigo, né? A gente fala assim, por que Deus não faz assim, né? A gente não sugere, né, uma outra forma para Deus fazer. Faz parte do nosso momento. A nossa inteligência está muito abaixo da inteligência de Deus. E Deus causa a primeira de todas as coisas. Qualquer dúvida é só a gente parar. Perguntar. 2. Que se deve entender por infinito? Que se deve entender por infinito? Né? O que nós entendemos? Na verdade, não é o que nós entendemos, é o que se deve entender. Né? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, a princípio, né, na nossa visão, normalmente nós pensamos que é infinito é o que não tem fim. Nós pensamos só aí, né? Mas aí quem está falando, não, mas também não tem começo. Tá? Então, o infinito ele não tem limite nem para começar, nem para terminar. Ele é totalmente ilimitado, não tem limite. Tá? Então, o que nós já podemos pensar? O que existe de infinito para a gente? O número 8. Não, 8 é um símbolo que representa. O que existe de infinito? Deus. Deus é infinito. Não tem começo, nem tem fim. Nós somos infinitos? Não, nós temos um começo. A Terra é infinita? Não, teve um começo. O universo é infinito? Não, ele tem um começo. Então, infinito, só Deus, né? Que não tem nem começo, nem fim. A gente não consegue
delimitar, dar limites. Pergunta? Não. Não. Olha, então vamos seguir. 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, repare que está entre aspas, foi a resposta dos espíritos. Aí o autor continua. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Agora, não tem começo nem fim, é abstrato, né? Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, ou seja, é definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais do que a primeira, que também é desconhecida, né? Como nós desconhecemos o infinito, também desconhecemos Deus, quer dizer, fazer essa relação é complicado, né? Mas dentro do que nós conhecemos, a única coisa que nós poderíamos dizer que é infinita é Deus, né? Que nós sabemos que não tem começo nem fim. Todo o resto tem um começo. Porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, tudo partiu de Deus. Tá? E aí a gente vai entender mais à frente como é que Deus possibilita isso. Aí já mudamos o item, agora vamos falar das provas da existência de Deus. 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Se nós fecharmos os olhos e não pegarmos direto a resposta e pensarmos um pouquinho, cada um de nós que já temos uma fé, e somos crentes, já temos essas provas na nossa cabeça, na nossa mente. Né? E nem sempre as provas vão ser iguais. Cada um de nós vai ver de uma forma. Então, para nós, já temos uma orientação nesse sentido. Vamos ver agora o que os espíritos colocam para a gente, ajudando a gente a entender Deus, né? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Então, prova é um axioma, né? É uma forma é uma afirmativa, né? Que é adotada pela ciência. Então, é um axioma. Axioma, no caso, quer dizer prova. Não, é uma afirmação. É uma afirmação. A existência, Deus existe. É um axioma, é uma prova, é uma afirmação que nós temos que é assumida pela nossa ciência, pelo nosso conhecimento. Axioma. É uma afirmativa. É uma afirmativa. É uma afirmativa. Quer dizer, afirmativa, axioma. Não há efeito sem causa. Certo. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, explicando, né? Não dá para acontecer alguma coisa sem que haja uma causa para aquilo acontecer. Choveu. Choveu por quê? Porque a água evaporou, porque houve a condensação, porque o vento empurrou, certo? Então vai chover. Né? Houve um relâmpago. Porque foram um encontro de cargas elétricas diferentes que provocaram o trovão. Né? A árvore caiu. Ela não cai à toa. Tem uma causa para isso. Por que ela caiu? Ventou muito, a árvore estava doente, a raiz, nós cavamos em volta e enfraquecemos a raiz. Tem uma causa para tudo. Tudo tem uma causa. Então, se há uma causa, há o efeito, né? Se há o efeito, tem uma causa. Né? O efeito foi a árvore cair. Então, qual é a causa disso? Então, o que nós vamos vendo é que todas as causas, né? Todas as causas são inteligentes. Os índios não entendiam os trovões. Não é isso? E aí o que eles faziam? Atribuíam a um Deus. Deus, né? Do tempo. A plantação naquele ano foi ótima.
Eles atribuíam e agradeciam aos deuses pela plantação ter sido ótima. Mas por que eles atribuíam aos deuses? Porque eles não entendiam, em termos cognitivos, né? A inteligência deles, o conhecimento que eles tinham, não permitiam a ele entender a causa daquilo. O efeito era a plantação, a colheita ia ser boa. E era algo maior que eles, né? Era uma coisa que estava muito além deles, muito além da condição deles. Como hoje nós ainda temos alguns fenômenos entre nós que estão além da nossa compreensão. É só a gente olhar para o lado biológico para ver as questões das doenças, né? A nossa medicina, ela procura explicar tudo pelo lado material, pelo lado biológico, né? Mas nós sabemos que nós não somos só matéria. Nós somos matéria e espírito. Então, se eu tento explicar só por uma parte, fica incompleta. Mas por quê? Ainda está além do nosso conhecimento, e aí eu digo como sociedade, de uma forma geral, o conhecimento espiritual. Alguns indivíduos na sociedade já começam a entender e a buscar a compreensão dos fenômenos pelo lado espiritual. É isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos tentando entender. E aí é muito interessante quando é apresentado para a gente o Consolador. Por que ele consola, gente? Porque ele passa a dar explicação de uma série de coisas que nós não entendíamos. A pior coisa é a gente não entender. Aconteceu e a gente não entende. Mas por que aconteceu? O que causou isso? A gente não consegue entender. Então, no momento que ele explica para a gente a nossa razão começa a ficar satisfeita, né? A nossa razão, ela precisa ser satisfeita. Quando a nossa razão não é satisfeita, ela cria um incômodo para a gente. Que é muito interessante porque ele faz com que a gente busque entender. Tem uma explicação lógica para aquilo que aconteceu. Exatamente. Aquele acaso. Exatamente. A gente precisa de uma explicação lógica que esteja de acordo com a nossa razão. Enquanto a gente não tem, a gente é empurrado a ir buscar isso, né? É óbvio que isso vai se dar, né? É que nem a criança, é só a gente ver a criança pequena. A criança pequena volta e meia deixa de dar sinuca de bico na gente, né? Faz umas perguntas que a gente fica sem saber como é que a gente vai responder, né? Então, isso essa necessidade nossa. E aí o autor continua assim: para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe. Logo, tem uma causa, né? O universo está aí. É o efeito. Tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, para gente, olha lá. Os planetas têm uma órbita, não é feito? Não acontece? Por que aquela órbita é mantida? Então tem uma questão inteligente controlando isso, né? Porque não é uma órbita qualquer. Ele mantém aquela órbita, né? Por que as galáxias se atraem, se mantêm juntas, né? Elas não se misturam. Então, tem uma série de questões que a gente vai vendo que existe uma organização inteligente por trás disso tudo. Tá? Nesse momento, nós vamos dar uma paradinha só e vamos fazer uma prece. Nós temos uma vibração de alguns irmãos que estão presentes ao estudo, irmãos desencarnados, que provavelmente vieram participar, foram trazidos para participar do estudo, mas que estão ainda um pouco necessitados de um pouco de equilíbrio, um pouco de paz. Tá? Vamos fazer a prece de Bezerra de Menezes, está aí na mesa? Está aí na mesa, você pode ler. Tá? A Sandra vai ler e nós vamos mentalizar, tá bom, gente? Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo
através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para o seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro, fiel e prudente. Fazei-o divino modelo através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santo Espírito, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que Bezerra de Menezes e suas falanges possam acolher esses irmãos, ajudando-os a encontrar o equilíbrio, apaziguando e orientando. Que assim seja. Bom, vamos continuar então. Então, concluiu aqui o autor, né? Que para crer em Deus basta se lance olhar sobre as obras da criação, sem dúvida nenhuma. A gente olha para a natureza, por exemplo, né? E a gente vai ver a beleza que é. Né? Hoje, com a questão da facilidade da internet, a gente tem acesso, por exemplo, à imagem de pássaros, de aves, que são coisas, são verdadeiras pinturas, né? Em outros locais também, no YouTube tem uma moça que ela mora assim, eu não me lembro qual cidade, ela é pintora, né? Ela foi voltou para a cidade de coisa, ela conseguiu bem miúda, né? É uma paisagem lindíssima, não sei se é da Suécia ou da Noruega, alguma coisa assim. Sim, os locais, né, as imagens, são muitas coisas, né? A floresta. Então, basta a gente olhar, observar, que a gente vê, né? Essa época é uma época muito bonita, porque é a época da primavera, onde as flores, né, estão todas elas aí emergindo, desabrochando, né? E aí a gente vê as flores, as coisas lindas, os formatos, as cores, né? Tudo isso. Então, muito legal. É interessante, acho que cabe a qualquer um ir conhecer o Sol Sagrado de Guarapiranga, é um protótipo, né, da Igreja Messiânica. É um protótipo feito ao ar livre, né, tem um anel em cima, tem umas pilastras, e cercado de floresta. Tem muita coisa bonita espalhada pelo nosso mundão. No Brasil, né? vale a pena. No Brasil, fora, no mundo, né? A gente tem muita coisa bela para a gente ver, para a gente conhecer. Vale a pena. Vamos para a questão 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Então, Kardec pergunta, né? Todos os homens, têm instintivamente um sentimento da existência de Deus. Da onde vem isso? Por que isso? Aí a resposta dos espíritos. A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Tá? Então, por quê? Porque a gente sabe que Deus existe. No fundo, a gente sabe que Deus existe, todos nós.
né? Então, às vezes a gente, por alguns motivos, a gente reluta contra essa posição, né? Contra essa crença, e até alguns nos dizemos ateus, né? Ou agnósticos, coisas do tipo, né? Mas, no fundo, nós sabemos que Deus existe. Segue. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Respondem os espíritos. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Isso aí, né? Se fosse por causa da nossa educação, né, que nós temos as religiões e tal, mas e o selvagem? Por que ele atribuía as questões que ele não conseguia entender a deuses? Né? Porque eram tantas para ele que ele não conseguiu ver como sendo de um único Deus. Então, era um Deus para cada uma das coisas. Mas nos 20 brasileiros parece que tem que é o Tupã, que é o acima de todos eles. Sim. Então, eles acreditam também como o nosso, né? No seu próprio nome, né? Então, e mesmo assim, ele já tem uma hierarquia, né, colocando. E aí o autor continua. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente o fruto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas, né? Então, se fosse fruto da educação, somente quem está recebendo essa educação pensaria dessa forma. Item 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação de todas as coisas? Então, será que a matéria, né, ela por si só se produziria, né? Mas então, qual seria a causa dessa propriedade? Né? Então, alguma coisa fez com que ela se produzisse. Então, quem foi isso? É indispensável sempre uma causa primária. E aí o autor complementa. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Né? Então, vai ter uma propriedade, mas o que gera a propriedade? É a sequência, né? Isso aí. Ó. Item 8. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária de uma combinação fortuita, por acaso, da matéria, ou por outra ao acaso? Então, né, algumas pessoas acham que é o acaso, né? Aconteceu, né? Sem que haja uma orientação maior para que aquilo aconteça. Aí o que os espíritos respondem? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Né? O acaso não é inteligente. Não existe, né? não existe. O acaso não existe. Mas é esse ponto que ele está desenvolvendo para a gente, né? É isso que ele está mostrando. Que tudo tem uma causa primária que é Deus. Certo. Então, as pessoas que ainda acreditam no acaso, né, elas não têm conhecimento de quem é Deus, do poder de Deus. Aí eu me remeti àquela música assim, ó. O acaso vai me proteger enquanto é Deus vai me proteger. Quer dizer, o acaso é que vai proteger. Que acaso é esse, né? Pode mudar, né, o nome, né? Então, a harmonia existente no mecanismo do universo, patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. É muito interessante. Esses dias eu estava vendo o Globo Rural e aí falava... É muito interessante você ver
a produção dos alimentos, né? Então, por exemplo, o aipim, né? Como é que é? Tem vários nomes, né? Macaxeira. Mas que o aipim precisa ser cozido. E se ele não for cozido, ele tem uma substância que é tóxica para o nosso organismo. Nossa, eu adoro tudo. Né? Mas e a farinha? Farinha Oi? é feita do aipim? Ela é feita do aipim também. Ele é ralado para fazer a farinha de Farinha, mandioca. ela passa na... É torrada. Mas ela é torrada também, ela passa por uma fermentação. Primeiro, depois torra. Ela passa por uma fermentação para depois ela ser... Porque o aipim é isso, se ele for comido cru, dependendo da quantidade, ele tem uma substância que é tóxica para o nosso organismo, faz mal a gente. Então ele precisa ser cozido, no momento do cozimento ele vai. E tem uma outra coisa que a gente estava observando, que era assim, como é que o homem chegou a esse ponto? Se você vê a elaboração das coisas, né, é muito complexa, tem uma série de... Então, assim, Deus colocou tudo no universo para a gente. Só que ele falou para a gente, agora aprendam a usar. Está tudo aqui. Né? O exemplo maior para a gente é que o veneno da cobra vira remédio. Abelha. Né? A abelha, né? Então está tudo aí na natureza, está tudo disponível para a gente. Agora nós temos que aprender a usar. Então a gente vê que tem uma causa inteligente. Porque qual é a proposta de Deus? Não é que a gente evolua? E o que ele está fazendo com isso? Levando a gente a estudar, a conhecer, a aprofundar. O tempo todo. Né? Desenvolver, né? A desenvolver. Exatamente. E aí a gente vai aprendendo a utilizar os recursos que estão aí disponíveis para a gente. Está tudo aí. Né? Então, ele deu o aço e fez o avião. Então, né? Fez o avião, fez o navio, né? Ele dá todos os recursos para a gente, né? A questão dos minerais, a gente está vendo aí agora com a ciência aí, o uso do silício e outras substâncias, né? Está tudo aí disponível para a gente. O computador pode evoluir tanto em termos de memória e tal, pela descoberta de determinadas substâncias que estão sendo utilizadas agora para fazer os componentes do computador. Então, antigamente a gente não conhecia aqueles elementos. Hoje a gente está vendo a aplicabilidade. Um exemplo claro para a gente é a bateria dos carros, né? A bateria dos carros. Que agora com o lítio, né? Antigamente bateria era chumbo, né? E tal. Agora as baterias com lítio conseguem ter uma durabilidade maior. Então, ele está empurrando a gente para a evolução, para o conhecimento, para a utilização. Tem um metal que o cientista descobriu que ele pode se regenerar sozinho, dependendo das circunstâncias. Então, aí nós vamos ver que, né? Tudo isso tem uma causa inteligente aí, né? Mostrando. Não é o plutônio, não? Não, é um... 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Pergunta, então, 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Aí respondem os espíritos. Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre-se, que um sopro de Deus pode abater. Continua o autor. Do poder de uma inteligência se julga pelas obras. Gente, eu adoro a área biológica, né? Cadeia alimentar. O ambiente se mantém equilibrado desde que a gente não interfira nele. Se nós não interferirmos, né, os animais menores vão servindo de alimento dos animais maiores e mantém esse equilíbrio. Agora, se a gente interfere, coloca um animal ali ou tira um, a gente interfere nessa sequência toda. Né? A lagartixa come os mosquitos, né? barata. Tudo tem. Nada está aí por acaso. Não existe acaso. Está dentro de um contexto, uma relação maior. Né?
Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quais que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dê. Tá? Então, quando a gente pensa na nossa inteligência, né, nossa inteligência também tem, ela não é a máxima. Então, tem alguma coisa acima dela que criou a nossa inteligência. Então, a gente vai ver que existe a causa primária lá, né? Podemos entrar ainda no item atributos da divindade, itens 10. Atributos da divindade, né? Então, o que essa divindade tem de atributos de qualidade, né? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Olha a pergunta 10. Kardec foi logo para... chutou na canela, né? Como a gente diz. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Podemos compreender a natureza, o que é Deus, a sua intimidade? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Nós não conseguimos nem sentir o que é Deus. Né? Quer dizer, nem sentir, quanto mais entender. Lembra? Sentição e percepção. Então, primeiro, a gente precisa sentir. Tem coisas que a gente sente e depois a gente vai compreender. Mas nem Deus a gente não consegue nem sentir. Então, se a gente não consegue nem sentir, muito menos compreender. Não consegue a gente não consegue nem compreender Jesus para Deus. Exatamente, compreender Jesus para a gente já é, né? O comportamento de Jesus para a gente já é difícil de entender, né? Fala. Nós temos o sentido, né? Sim. O sexto sentido aí, nós nem desenvolvemos. O sexto sentido, né? É limitado. Nós não... Para os espíritos, vamos botar assim, mais elevados, né? Que tem um sentido maior, sexto ou até mais, né? Tem uma compreensão maior. Né? Nós somos seres em evolução. Exatamente. Né? Então, nós estamos aprimorando até fisicamente a nossa compreensão do mundo. Isso. E nesse aprimoramento, nossos sentidos também se ampliaram. O que ela está fazendo ali é um exemplo disso. Né? Nossos sentidos se ampliarão. Tá? Ela está fazendo na prática. O item... Precisa fazer pontas, tirar as arestas para poder fluir. Item 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Olha a pergunta. Então, a gente hoje não compreende. E aí Kardec pergunta, será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? Um dia o homem vai compreender o mistério da divindade? Aí a resposta dos espíritos. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Ou seja, o que nós já sabemos, né? Que a matéria ainda está muito forte em nós. Ela bloqueia a nossa capacidade espiritual, ela limita o espírito. Então, quando o espírito não estiver mais atrapalhado pela matéria, aí ele já vai melhorar a compreensão. Quando for mais sutil, vamos botar assim, né? Quando for mais elevado, mais sutil. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E aí nós temos nenhuma notícia que algum viu. Oi? Nós não temos nenhuma informação que algum chegou a isso. Não sei, porque hoje eu estava lendo Boa Nova, que são umas passagens de Jesus com os apóstolos, né? E Jesus fala, porque meu pai me disse. Né? Então, se a gente vê que a proximidade de Jesus como espírito, ele e os outros espíritos elevados como ele, né?
Então, os espíritos elevados, espíritos puros, né, que estão lá em cima na escala, são os governantes de planetas, de orbes e tal. Esses são espíritos que já estão tão próximos de Deus que já conseguem entendê-lo. Tá? Eu ouvi dizer que Sai Baba, ele levitava. Não via não dele, vai lá, não via não. Nessa, Saibada não via. não levitava? Mas qual a importância disso? Superior. Oi? Qual a importância disso? Superior. É, Ele superior. nunca falou que viu Deus, não. Não, não estou falando que ele viu Deus, estou falando que ele levitava o corpo. Mas nós sabemos que quanto mais elevado o espírito, né? Por isso que estudar espiritismo é muito, muito importante. Às vezes a gente faz alguns comentários e a gente vai buscar o entendimento em outros estudos que a gente tem, né? Então, em outros estudos que a gente tem, que a gente fala sobre os fluidos, sobre a matéria e tal, nós vamos entender que os espíritos, quanto mais elevados eles são, maior a facilidade que eles têm de manipular a matéria. Então, eles conseguem fazer que a gente levite, consegue fazer com que apareça alguma coisa, os efeitos e tal. Tem uma série de capacidades. Mas isso o Espiritismo já esclarece. Tá? É um estudo mais à frente para a gente. Mas vamos chegar lá. Certo. Tá? Será dado de homem compreender quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem, olha, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Sempre incompleta para a gente, ainda, sempre incompleta. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda iniciantes no aprendizado. Né? Nós estamos falando de Jesus, que é um espírito puro, né? Nós somos ainda espíritos imperfeitos, não somos nem espíritos do segundo nível, que seria de espíritos bons. Quanto mais espíritos puros, que é o terceiro nível. Né? Isso numa divisão bem simples. Lembrando que dentro, é só a gente olhar para o lado. Nós todos aqui na Terra somos espíritos imperfeitos. Nós nos comportamos da mesma forma? Não, cada um com um jeito. Então nós vemos que mesmo sendo dentro da escala de espíritos imperfeitos, nós temos aí Variações. muitas diferenças, muitas variações. Então, imaginemos na próxima escala muitas variações também. Então, temos aí muito caminho ainda para andar. Tá? Então, por isso que a nossa observação, a nossa análise é incompleta. Né? Item 12. É o 12 agora? É. Embora não... Oi? 19:27. Ah, tá. Quantas ainda falta para terminar esse ponto? Ah, falta um pouco. Ponto 13. Tá, vamos passar um pouquinho da hora, mas não tem problema. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições. Olha só. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições. Antes da gente responder, o que a gente acha? Podemos identificar alguma das perfeições de Deus? Sim, claro. Sim. Quais? Soberanamente justo. Justiça, justo, né? O que mais? Onipresença. Onipresente, está em todos os lugares, em todos os né? planetas e tudo. Todos os lugares, né? Tudo foi ele que criou, ele está em todos os lugares. E a bondade dele? Misericordioso. Misericórdia, né? Então já vemos que a gente já tem algumas ideias, né? Aí respondem os espíritos, de algumas sim. O homem as compreende melhor, na proporção que se eleva acima da matéria.
entreveias pelo pensamento. Então já estamos no caminho, olha só que bom, né? 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Não. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Né? Nós já entendemos que não. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer variação, qualquer vicissitude, e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceder. Tranquilo, né? Aqui não tem nem o que discutir, né? Está bem claro o texto. E aí, 13... Deus é eterno. Cadê? Ah, tá. Continua. Deus é eterno. Se tiver tido princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de grau em grau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam, né? Nós falamos da rota dos planetas, né? Pronto, se Deus fosse... Se mudasse, olha a confusão que seria, né? A loucura. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. Olha só, de tudo que chamamos de matéria, né? De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então, a matéria como nós existimos não é a mesma que compõe Deus, né? É uma matéria diferente. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo, né? Se fossem vários deuses, né, haveria... É só a gente olhar os filmes, né? Aqueles filmes que falam dos deuses da água, repara que eles sempre divergem. A divergência entre eles, né? Eles não têm o mesmo ponto de vista para tudo. E eles brigam direto. E acabam brigando, né? Então, olha só. Mitologia grega. Fica claro para a gente, né? É onipotente? Ele o é, porque é único. Se não dispusesse de soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Então é o mais poderoso mesmo, né? É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Ótimo. Então, começamos aí a ter acesso às informações que nos vão ajudar a nos organizar, o conhecimento, né, a ideia que nós vamos formar de Deus. Sabendo que qualquer ideia, por melhor que seja, ainda está abaixo do que realmente é Deus, né? Que ótimo. Então, na semana que vem, nós prosseguimos com o panteísmo. Semana que vem, não. Semana que vem é tema livre. Né? É a primeira semana do mês, será tema livre. Então, daqui a 15 dias, voltamos ao estudo com o panteísmo nesse curso. Agradecemos aí a participação de todos vocês. Vamos fazer a nossa prece de pausa para depois nós dar continuidade ao estudo fechado. Tá? Algum dos irmãos presentes gostaria de fazer a prece de pausa?
posso fazer. Ótimo, Nana. Então a Nana vai fazer a prece. Eu vou pedir para você falar só um pouquinho alto, tá, Nana? Para nossos irmãos de casa poderem acompanhar. Amado Mestre Jesus, te agradecemos pela noite de hoje, pelo estudo, pelo carinho que tem conosco sempre. Faça, Senhor, que sejamos multiplicadores do seu amor. E por onde passarmos, conseguimos botar um pouquinho do amor que aqui levamos. Proteja, Senhor, a todos nós. Até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite para todos. E lembrando que na próxima segunda-feira estaremos novamente aqui, dando continuidade aos nossos estudos. Na semana que vem, com prece para desencarnadas e tema livre. Uma boa noite para todos. Tema livre.